Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Quantos felizes com Jesus por estar aqui nessa noite? Amém? Louvado seja o nosso Deus, viu? Eu quero também cumprimentar a todos os internautas com a paz do Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus irá falar conosco e de uma maneira especial nessa noite. Nós queremos ir muito rápido para a palavra de Deus. Eu sei que esta é uma igreja que conhece, maneja de forma excelente a palavra. Você já vai abrindo ela no livro de João, de capítulo 4. E nós vamos com certeza ouvir uma boa palavra de Deus. Livro de João, capítulo 4. Eu quero ler junto contigo a partir do verso 6. Por favor, se alguém tiver dificuldade em encontrar esse texto, dê um sinal, um obreiro vai te auxiliar. Eu quero que você leia comigo. Aos internautas, se possível, pegue a sua Bíblia nas mãos. Vamos todos fazer a leitura da palavra de Deus. Livro de João, capítulo 4, de verso 6. Quantos encontraram a palavra de Deus? Diz assim a partir do verso 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber água. E disse-lhe, vou repetir o verso 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens nem com que tirar a água, e o poço é fundo. E onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer um de vós que beber da água do poço, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Verso 15, disse-lhe a mulher: Senhor, então me dá desta água, para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama para mim o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, viu? Não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso tu disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, estou vendo que o Senhor é um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, você crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém se adorará o Pai? Vós adorais o que não sabeis, e nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Verso 23, mas a hora vem, e agora é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Tem algum adorador hoje nesse culto? Glorificado seja Jesus. Toma o teu assento. Louvado seja o nosso Deus, irmão.
Eu quero poder contar nessa noite com toda a tua atenção, porque eu estou nesse altar contando com 100% de Deus na minha vida. Nós estamos aqui num texto e eu não gostaria, assim como centenas de opções nós teríamos, para referir acerca de homens no decorrer de toda a Bíblia que foram um exemplo de adoração, mas eu não quis adquirir, não quis trazer nessa noite, tanto porque o Espírito de Deus também nos trouxe uma mensagem apenas dentro desse texto. O que eu quero trazer nessa noite para a igreja e fazer com que este povo entenda, é que nós estamos baseados aqui numa situação muito diferente das demais situações existentes na Bíblia Sagrada. O que é isso, evangelista? Nós vemos o nosso Deus que muitas das vezes, nós vemos o nosso Jesus que muitas das vezes, por onde ele passava, ele deixava o seu sermão, deixava ali os seus ensinamentos. Ele ensinava como fazer, como pregar, como pescar homens, ele sabia, ele ensinava isso de forma diferente, a qual nós acabamos de ler aqui. Jesus fazia isso no monte, Jesus fazia isso no caminho, na casa, na sinagoga, fazia isso em todo lugar, e em todo lugar havia uma multidão que aprendia de uma maneira geral, aprendia de uma maneira universal, porque onde Jesus estava ensinando, havia uma multidão aprendendo os ensinamentos de Jesus. E por que eu vejo esse texto um pouco diferente de tudo isso que eu já disse? Porque nós lemos o texto e entendemos que Jesus, ele precisa passar por Samaria. No texto nós entendemos, se nós tivéssemos tempo para ler ele todo, que Jesus, ele está passando por Samaria, ele para à beira da fonte de Jacó. Jesus está quase à hora sexta. Jesus estava cansado do caminho. Jesus estava com certeza com sede. E bem nesta hora ele dá uma ordem aos seus discípulos: vão para a cidade. Jesus fica só sentado à beira da fonte. De repente alguém aparece, e essa que aparece é intitulada como a mulher samaritana. Aqui eu vejo um fato diferente de todos os ensinamentos diante de uma multidão. Está somente Jesus e a mulher samaritana. Você observa que Jesus não permite uma multidão nesta hora. Você percebe que Jesus não permite nem mesmo os seus discípulos permanecerem nesta hora. O que Jesus tinha com esta mulher samaritana é algo muito diferente de tudo que nós já lemos e aprendemos acerca da palavra de Deus. Jesus então ele está conversando e ele pede algo para esta mulher. Jesus ele está com sede e ele quer beber água do poço. Mas somente quem tinha um cântaro nas suas costas era a mulher. Jesus não tinha com o que retirar a água do poço. A água da fonte se encontrava lá no fundo. Jesus não podia alcançar a água. Nós entendemos porque eu e você fizemos questão de ler o texto. E Jesus pede para a mulher: mulher, me dá desta água para beber. Mas existia uma situação onde o texto nos deixou claro que os samaritanos não tinham uma convivência, não tinha comunhão. Os samaritanos não tinham uma proximidade com os judeus. Eles não se entendiam, o negócio era estreito entre eles. Mas tudo se entra, tudo se encaixa, tudo se torna normal, irmão, a partir do momento que nós estamos tendo um encontro com Jesus. Alguém vai começar a entender nesse culto que quando se encontra com Jesus, as diferenças, as indiferenças, as faltas de comunhão, as faltas de intimidade é cessado, porque Jesus não tem acepção de ninguém, de pessoa alguma, não tem.
A partir desse momento onde era proibido o samaritano conversar com o judeu, diante desse encontro já não é proibido mais. Jesus já abre ali uma porta de passagem e começa então um diálogo com esta mulher. Jesus, olha, o Senhor está falando, mas os samaritanos não se entendem com os judeus, eu não posso tirar água para você. Jesus fala: filha, deixa eu falar um negócio. Se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, e se você soubesse quem é este que está falando contigo, você pediria e eu lhe daria água viva para você beber. Alabraçúpia. Jesus, ele começa nesse diálogo com esta mulher, irmão. O que me chama a atenção é que não havia ninguém para aprender junto com ela. Jesus prepara a situação onde está só a mulher e Jesus. E começa Jesus dizendo: olha, você está ainda em dúvida, você está ainda sem saber o que fazer diante da minha presença na beira deste tanque. Mas deixa eu fazer você entender um negócio. Se você souber quem sou eu, se você conhecer o dom de Deus, água viva você é possível tomar, possível alcançar, é possível. Jesus tem tudo isso. E esta mulher ainda sem entender muito, ela começa: mas o Senhor não tem nem com que pegar a água, como que vai pegar água viva? Jesus diz assim para ela: a água viva que eu tenho para oferecer, aquele que tomar dela, fará dentro dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Na braçúbia. Você sabe o que Jesus está dizendo? Posso falar ou não posso? Jesus está dizendo que tudo depende, irmão, da verdadeira adoração ser endereçada ao verdadeiro dono dela. Você vai entender melhor isso. Essa mulher, ela estava ali, ela estava com o seu pensamento travado ainda no Jacó, naquele que tinha fundado, naquele que tinha feito e tinha dado poço para eles. A mulher fala: mas como o Senhor pode fazer isso? O Senhor porventura é maior do que Jacó, nosso pai? Como que o Senhor pode me dar água viva? O Senhor é melhor do que o poço, é melhor do que o Jacó? Essa mulher, ela estava ali ainda com a sua mente travada, com a sua idolatria, com a sua adoração naquele que havia deixado o poço para eles. Jacó havia construído aquela fonte, e Jacó tinha abençoado os samaritanos com aquela fonte de água. Mas o Senhor é maior do que Jacó. Mas o Senhor é maior, o Senhor pode mais do que Jacó pôde. Jesus está dizendo assim para alguém: a partir do momento que a tua adoração, irmão, ela sair da fonte, ela sair do Jacó, a partir do momento que a tua adoração sair do teu filho, sair do teu pai, sair da tua mãe e for endereçado para o Deus vivo que é dono de adoração, você tem direito muito maior do que você pensa. E esse direito que eu e você nós temos é de receber dessa fonte, desta água viva que jorra para a vida eterna. Você está entendendo isso? A fonte estava ali, mas o pensamento e a adoração daquela mulher estava na fonte. O pensamento e a adoração daquela mulher estava em Jacó, homem que viveu cerca de 1700 anos antes do nosso Cristo. A mente desse povo, a mente dos samaritanos estava ali, irmão. E deixa eu falar um negócio para a igreja. Nós temos unicamente alguém para adorar, sabe por quê? A palavra de Deus, ela nos diz: o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores. Entenda isso. Eu vou ser muito rápido, muito breve. E tudo que se existe, tudo que se é existente, existe o oposto do que é existente. Ficou confuso? Eu vou melhorar para você entender.
que é existente, existe o seu oposto. Isto é, quando existe o amor, o oposto do amor é o ódio. Quando se existe a riqueza, o oposto da riqueza é a pobreza. E quando está o Senhor procurando os verdadeiros adoradores, existe também o oposto do verdadeiro, existe o falso. Existe o oposto de tudo. E quando nós lemos aqui esse texto, eu vejo um Deus preocupado com isso, irmão. Olha, pastores, que forte. Eu vejo um Deus preocupado com isso. Porque você não vê o texto dizendo que Deus procura os adoradores, não. O texto jamais disse que Deus procura toda espécie de adoradores, também não. O texto não disse, irmão, que Deus ele procura os médios, os mais ou menos, os grandes e os pequenos, não. Deus procura os verdadeiros adoradores. Sabe o que é que Deus está dizendo? Nós ouvimos um louvor bonito dizer nessa noite. Nós ouvimos a nossa evangelista Úrsula dizer nessa noite. Nós ouvimos a nossa diaconisa Paula dizer nessa noite que muito fácil é adorar a Deus quando tudo vai bem. Difícil é adorar a Deus quando está na prova. Eu vou concordar com isso. Eu concordo com você que disse estas palavras, que é difícil adorar na prova, que é difícil adorar no problema, é difícil adorar quando tudo está perdendo, quando tudo está se acabando. Eu sei, é difícil, eu concordo. Eu não vou anular nenhuma dessas palavras já ditas aqui, mas eu quero trazer para você também o oposto disso. Posso falar ou não posso? O oposto disso, sabe o que é? O oposto disso é aqueles 10 leprosos que chegam: Senhor, nós adoramos, nós clamamos, nós pedimos, nos limpa da lepra, nos cura, nos purifica. Você conhece isso? De repente o Senhor ele cura 10 leprosos, 9 se vão embora, apenas um volta para adorar a Deus. E por que não tinham motivos para voltar? Tinham motivo suficiente. Não havia resolvido o problema deles. Eles não estavam bem agora. Os 10 estavam bem agora. Aquela doença, aquela lepra que havia acabado com a vida deles, estava acabando com eles. Já não existe mais. Eles estão curados. Eles estão libertos. Os 10 tinham motivo para voltar e se prostrar e adorar ao Senhor que fez o milagre. Eles tinham motivo. Mas apenas um, a palavra de Deus diz que voltou, se prostrou, adorou, foi grato ao Senhor, anabraçúpia, e além de receber a cura, recebe uma palavra dizendo: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Pode ser que 9 até foram curados, mas quem recebeu a palavra de salvação eterna foi apenas um. Você sabe o que é isso? Aquele que adora tem direito à fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Aquele que se aproxima para adorar, ele pode tomar desta água viva oferecida pelo Cristo nessa noite. Ele pode tomar dela. Mas é preciso ser verdadeiro adorador. Lembra do Saul? Ainda nós estamos falando do oposto do verdadeiro. O Saul, muito bonito, quando recebe aquela unção, agora rei de Israel. Não era nada.
recebe a unção, agora rei de Israel. A partir de agora Saul ele tem nome. A partir de agora Saul ele tem reinado. A partir de agora Saul ele tem dinheiro, ele tem palácio. A partir de agora Saul ele é alguém diferente do que ele foi um dia. Talvez Saul é alguém que pereceu, que padeceu necessidade. Talvez Saul é aquele que via os seus bens, via a sua providência se indo embora, se perdendo. E Saul um dia, quando ele vem, ele recebe o reinado. Ele é o maior adorador da face da terra. Ele é aquele que antes, quando não tinha nada, quando ele começa a ter alguma coisa, ele é aquele obediente a Deus. Ele é aquele que obedece, aquele que é sensível à voz de Deus. Ele é aquele que não quer caminhar nem para a direita nem para a esquerda. Ele quer caminhar sentindo o caminho que Deus o propôs. Mas de repente Saul já está na bonança. De repente Saul já está com dinheiro. De repente Saul já está bem de vida. Já é rei de Israel. Quando de repente Saul, por um minuto, por um instante, resolve mudar a sua adoração. E Deus, Ele está procurando verdadeiros que o adorem. Saul, ele resolve mudar a sua adoração. Saul, quando ele precisa saber de algo, saber de um negócio, ele procura uma feiticeira. E você sabe o que acontece? Posso falar? Ele procura a feiticeira e a feiticeira começa a adivinhar, começa a dizer para ele, começa a adivinhar a ele aquilo que ele precisava saber. Você sabe o que é isso? Talvez alguém aqui não saiba, mas para que um espírito imundo desse possa adivinhar ou fazer qualquer coisa, antes ele precisa ser adorado. Antes ele precisa receber um sacrifício. Demônio não trabalha de graça não, irmão. Feiticeiro não trabalha de graça não. Era preciso antes adorar, para que se tivesse a mensagem desse espírito de adivinhação. Então nós vemos aquele Saul, que ele resolve mudar a adoração que era para Deus, ele resolve mudar o sentido da sua adoração. Lembra quando tudo estava bem? Saul adorava. Quando tudo estava mal, Saul adorava. Mas de repente, quando Saul está no seu melhor estágio de vida, Saul resolve mudar a sua adoração. Sabe o que Deus está dizendo? Talvez alguém venha nesse culto e muitas das vezes você ouve o pregador dizendo assim: vinde a mim. Aquele texto bonito que está no livro do Evangelho. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E de repente, quando alguém vem aqui e aceita Jesus, essa palavra se cumpre na vida dessa pessoa. O alívio chega. A briga na casa começa a amenizar. A conta no banco começa a estabilizar de novo. O casamento começa a voltar normal. A situação adversa começa a ficar tranquilo. O alívio chega na vida de alguém. Só que alguém esquece que o texto continua. E o texto segue dizendo: e agora, a partir deste alívio, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Alabraçúbia. Jesus, ele não quer dar alívio, irmão. Jesus, ele não quer te tratar com alívio na tua alma. Jesus, ele quer muito mais que isso. Jesus, ele quer que você encontre descanso para a vossa alma. E tem gente que se sustenta, tem gente que se conforma apenas com alívio. Infelizmente é isso. Porque enquanto estava na prova, estava clamando. Enquanto estava na dificuldade, estava clamando. Enquanto estava na enfermidade, estava adorando. Enquanto estava padecendo necessidade, estava buscando.
Quando chega o alívio, já não se busca mais, já não se adora mais, já não se clama mais. E a palavra não pode fugir do que Deus está nos tratando nesta campanha. Ele está à procura de verdadeiros adoradores, e não falso. Você sabe o que é isso? É aquela situação que a mãe ela busca pelo filho. Ela vai um ano inteiro na igreja, ela ora, ela jejua, ela faz campanha. De repente, o Deus soberano vai lá na boca de fumo, arranca o filho dela de lá, traz para um altar como esse, dá um microfone desse nas mãos, derrama uma unção sobre o filho. O filho agora é salvo, é lavado e remido. O que acontece com a mãe? Ela não volta mais para agradecer, ela não volta mais para adorar. Eu vou falar, Jesus. Ela não volta mais para trazer a adoração que antes ela trazia. Agora já não precisa mais, eu acho. Agora o seu filho já se foi resgatado. Agora a sua filha já não se prostitui mais. Mas Jesus ainda assim, Ele procura os verdadeiros adoradores deles. Deixa eu ver se Jesus vai encontrar algum nessa noite aqui. Você vai encontrar na palavra de Deus, irmão, apenas um ser, apenas um alguém que é digno de adoração. Eu não ia mais trazer isso, porque eu disse isso ontem na congregação do Jardim Aeroporto. Mas eu sei que isso tirou um equívoco muito grande do coração de muitos que lá estavam. E o Senhor me manda dizer o mesmo aqui nessa noite. O que se trata de adoração a Deus, irmão, o que se trata de adoração, isso não se iguala, não se compara com mais nada existente. Você sabe o que é isso? Adoração é diferente de amor. Adoração é diferente de amar. Adoração é diferente de paixão. É diferente de tudo isso. Adoração é diferente de carinho. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Sabe aquele teu filhinho que você tanto ama? Sabe a tua filha que você tanto ama? Você deve amar o teu filho. Você deve amar a tua filha. Sabe a igreja que você congrega? Você deve amar a tua igreja. Sabe a casa que você mora? Você deve amar a tua casa. Mas você jamais deve adorar qualquer uma dessas coisas. Alguém entende isso? Evangelista, é forte esse negócio, eu não posso adorar meu filho? Não pode. Evangelista, eu não posso adorar meus pastores? Eu devo amar os meus pastores, mas adoração pertence somente a Deus, irmão. Somente a Deus. Adoração pertence somente a Deus. E o que me chama atenção, e eu quis manter esse texto para esta mensagem de hoje, é que quando Jesus ele está tendo esse particular com esta mulher, Jesus ele fala as seguintes palavras para ela. Nós vamos concluir. Eis que vem a hora. Escute. E a hora é agora, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e verdade. Você vê na Bíblia Sagrada que não existiu ninguém, não existe ninguém que recebeu ou que seja digno de receber adoração. Tanto é que o texto é enfático em dizer: o Pai procura, o Pai deseja, o Pai quer encontrar, o Pai quer receber, o Pai quer receber. Tem adoração para o Pai, tem adoração para Deus.
Tem adoração para Ele. O Pai quer receber, irmão. Se coloca de pé comigo. Por um instante você vai adorar a Ele. Feche os teus olhos comigo. Fecha os teus olhos comigo. Jesus está dizendo assim para alguém: aquele que adora tem direito a beber da água da vida. Aquele que adora tem direito de beber da água da vida. É diferente isso, irmão. Isso faz toda a diferença. Aquele que é adorador tem direito a algo que os outros não têm. Aquele que é verdadeiro adorador pode receber aquilo que muitos não recebem: a água da vida, uma fonte a jorrar para a vida eterna. O verdadeiro adorador tem direitos, irmão. O verdadeiro adorador tem direitos da braçúbia. E talvez nessa noite alguém entrou sem motivo para ser um adorador de verdade, mas ao sair desse culto, você vai se lembrar que o verdadeiro adorador pode ter direito, pode receber de uma água diferente da água do poço, de uma água diferente daquela fonte, de uma água diferente que Jacó furou e deu para aquele povo. O verdadeiro adorador tem direito a uma água diferente dessa. Esta água faz você, irmão, receber um direito, e o maior dos direitos existentes. Esta água faz jorrar dentro de ti. Não é fora, não é em outra fonte, é dentro de ti. Água que jorra, irmão, para a vida eterna. Somente adorador tem direito a isso. Somente verdadeiro adorador tem direito a isso. Se você toma posse desta palavra, eu quero que com tuas palmas você o adore Ele. Com a tua boca, adore também. Adora Ele com a tua boca. Adora Ele com a tua boca. Adora Ele com as tuas palmas. Adora Ele com o teu corpo. Adora Ele com o teu espírito. Adora Ele, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Chama na subianta, na seta. Glorificado e adorado e bendito, exaltado seja Ele. Louvado seja Jesus. Olha todos aqui para mim. Existe alguém nesse culto, nesta noite, que queira aceitar Jesus, o dono da água viva, o dono da salvação, o dono da tua providência? Existe alguém nesse culto que hoje vai entregar a tua vida para Jesus? Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Existe alguém nessa noite que quer se reconciliar com Ele? Você já começou a entender pela mensagem, pela palavra, que verdadeiro adorador é aquele que tem encontro com Ele, é aquele que aprende dEle, é aquele que entende o que Ele tem, o que Ele quer para a tua vida. Você entendeu bem isso? Cadê você para aceitar Jesus ou se reconciliar com Ele nessa noite? Existe alguém? Nós precisamos concluir o culto. Amém? Então louvado seja Jesus. Que as tuas palmas sejam bem fortes. E eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus.